Você já enfrentou uma luta tão grande que percebeu que não era apenas uma situação humana, mas uma verdadeira batalha espiritual? Se você está passando por esse momento, fique comigo até o final deste devocional. Hoje vamos entender como algumas mulheres fortes e sábias da Bíblia conseguiram vencer batalhas difíceis que surgiram ao longo de suas vidas. Mas antes de prosseguirmos, quero te pedir algo especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você participa do propósito de espalhar a palavra de Deus e ajuda para que mais pessoas recebam esta mensagem de força e vitória. Algumas batalhas não são apenas contra pessoas ou circunstâncias, são forças espirituais que tentam nos impedir de viver os propósitos de Deus. Foi assim com Esther. Quando o decreto de morte contra seu povo foi lançado, ela não respondeu apenas com estratégias humanas, mas entrou em uma batalha espiritual. Em Esther, capítulo 4, versículo 16, ela disse: "Jejuem por mim, eu e minhas servas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei." Esther entendeu que antes de enfrentar o rei na terra, precisava buscar o rei dos reis no céu. A vitória começou no jejum e na oração, porque toda batalha espiritual é vencida primeiro na presença de Deus. Esse é o maior ensinamento que podemos aprender hoje com ela. Assim como Esther, outra mulher que enfrentou uma batalha espiritual profunda foi Ana. Ela era estéril e constantemente humilhada por Penina, a outra esposa de Eucana, seu marido, com quem tinha filhos e a provocava sem cessar. Penina a afrontava justamente naquilo que mais doía em seu coração, transformando a casa em um ambiente de aflição. A dor de não poder gerar filhos parecia insuportável, e tudo ao redor conspirava contra sua esperança. Mas Ana não desistiu. A palavra nos diz, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, está escrito: "Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente." A sua luta não foi com palavras de defesa contra Penina, mas com lágrimas diante de Deus. Sua arma não foi o ressentimento, mas a oração perseverante. Ana nos ensina que quando a guerra é espiritual, a resposta também deve ser espiritual. Em vez de se calar na dor, ela abriu o coração diante do Senhor, e foi ali que sua vida começou a mudar. Se você também enfrenta batalhas que parecem prolongadas, siga o exemplo de Ana. Não desista de clamar, porque Deus ouve o coração quebrantado e transforma lágrimas em vitória. Enquanto Ana nos mostra que a oração perseverante vence as dores mais profundas, Débora nos ensina que a fé inabalável sustenta em meio às guerras mais desafiadoras. Ela era profetisa e juíza em Israel, e no tempo em que o povo estava oprimido pelo exército de Sísera, Deus a levantou para trazer direção e coragem. Em Juízes capítulo 4, versículo 14, está escrito: "Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti." Débora não confiava apenas em estratégias humanas, mas declarava que o Senhor ia à frente da batalha. Sua força estava em lembrar que a guerra era do Senhor e não dela. Que essa mesma certeza encha o seu coração hoje. O Senhor já está à frente da sua vida. Continue firme, porque a vitória que você busca não depende da sua força, mas do poder dele. Glória a Deus. Entre tantas mulheres que enfrentaram batalhas espirituais, Maria Madalena se destaca como o exemplo de libertação e transformação. Em Lucas, capítulo 8, versículo 2, a palavra nos diz que Jesus a libertou de 7 demônios. Humanamente, muitos poderiam tê-la descartado, mas o Senhor enxergou valor e propósito em sua vida. Uma das mais fiéis seguidoras de Cristo, permanecendo firme até o último instante na cruz e sendo a primeira a testemunhar a ressurreição.
Sua vida nos mostra que nenhuma força das trevas é capaz de resistir ao poder libertador de Jesus. Isso também fala conosco hoje. Talvez você tenha áreas da sua vida onde sente opressão, prisões invisíveis ou feridas do passado que insistem em voltar. Mas em Cristo há poder para libertar, restaurar e levantar você para viver uma nova história. Ele não olha para o que o mundo rejeita, ele enxerga quem você pode ser na luz da sua graça. Assim como Maria Madalena foi liberta de prisões espirituais que ninguém podia resolver, nós também enfrentamos lutas invisíveis no nosso dia a dia. Para alguns, a batalha é contra a ansiedade que sufoca a mente. Para outros, contra tentações que parecem incontroláveis. Há ainda quem lute contra sentimentos de rejeição, traumas do passado ou medos que insistem em voltar. Essas batalhas não aparecem para todos, mas são reais dentro do coração. A grande notícia é que o mesmo Jesus que libertou Maria continua operando hoje. Ele nos lembra que não precisamos lutar sozinhos, porque sua presença é a força que nos sustenta. Por isso, não subestime a luta que você está enfrentando. Ela pode parecer grande, mas o poder de Deus é maior. Nele, correntes são quebradas, culpas são apagadas e vidas são restauradas. Aleluia, porque a vitória está em Cristo. As histórias de Esther, Ana, Débora e Maria Madalena não são apenas relatos do passado. Elas revelam verdades que continuam vivas hoje. Assim como elas enfrentaram decretos, humilhações, guerras e opressões espirituais, nós também enfrentamos ataques invisíveis que tentam minar a nossa fé e roubar a nossa esperança. O inimigo sabe onde somos mais frágeis e muitas vezes usa justamente essas áreas para nos desanimar. Pode ser através de palavras que ferem, situações que fogem do controle, enfermidades, pressões familiares ou tentações constantes. Mas não podemos esquecer, toda batalha espiritual se vence na presença de Deus. O mesmo Senhor que deu vitória àquelas mulheres continua lutando por nós. Louvado seja Deus que nos reveste de força, nos guarda de todo mal e nos faz permanecer de pé quando tudo parece ruir. Quando olhamos para Esther, Ana, Débora e Maria Madalena, percebemos que todas elas venceram não porque eram fortes em si mesmas, mas porque se renderam totalmente a Deus. Esther jejuou, Ana clamou em lágrimas, Débora declarou a vitória em nome do Senhor, e Maria foi liberta e permaneceu fiel a Cristo. Isso nos mostra que toda batalha espiritual é vencida primeiro diante do trono de Deus. A vitória começa no secreto, no lugar da oração, quando o nosso coração se curva diante dele. Por isso, agora é o momento de fazermos o mesmo. Vamos nos colocar diante do Senhor com fé, certos de que Ele é poderoso para nos revestir, nos fortalecer e nos dar a vitória sobre toda oposição espiritual. Então, acalme o seu coração, silencie a sua mente e lembre-se, Deus está ouvindo cada palavra sua. Este é um momento íntimo de oração. Pai amado, entramos agora na Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós e nos reveste de força em meio às batalhas. Senhor, sabemos que não enfrentamos apenas situações visíveis, mas lutas espirituais que querem roubar a nossa fé e paralisar o nosso coração. Por isso, nos colocamos diante de Ti em clamor, certos de que a vitória não vem da nossa capacidade, mas do Teu poder. Reveste-nos com a Tua armadura espiritual, fortalece o nosso interior e abre os nossos olhos para enxergarmos que o Senhor é maior do que qualquer oposição. Em Ti encontramos refúgio, em Ti encontramos vitória. Deus Todo-Poderoso, neste momento clamamos para que a Tua luz dissipe toda a escuridão que tenta cercar a nossa vida. Que nenhuma obra das trevas tenha poder contra nós, porque estamos escondidos em Cristo Jesus.
Que toda corrente de medo, toda seta de acusação e toda influência maligna sejam quebradas agora pelo poder do teu nome. Reveste-nos com a tua armadura, coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça e o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Guarda a nossa mente, purifica os nossos pensamentos e fortalece as nossas mãos para a batalha. Que o teu Espírito nos guie, nos sustente e nos faça permanecer firmes, porque a vitória está nas tuas mãos. Pai querido, te agradecemos porque em Cristo já temos a vitória. Não pelas nossas forças, mas pelo teu poder que nos sustenta e guarda. Confiamos que o Senhor continuará à frente de cada passo e nos dará paz em meio às batalhas diárias. Em nome de Jesus, te louvamos e glorificamos. Amém. E antes de encerrar, deixo um desafio de fé ao seu coração. Viva o que está escrito em Juízes, capítulo 5, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando nasce na sua força. Decida hoje permanecer no amor do Senhor, porque os que o amam brilham como o sol e vencem em sua força. Creia, a vitória não está distante, ela já começou quando você se colocou em oração. Caminhe nesta certeza, porque o Senhor é contigo. E lembre-se, minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que essa palavra te traga força e direção em meio às batalhas. Foi uma alegria estar em oração junto com você. Que a presença de Deus encha a sua vida e a sua casa. Nos encontramos na próxima oração. Até lá, receba meu abraço em Cristo e que Deus te abençoe poderosamente.